Olá a todos. Vamos dar início ao nosso seminário, que é a atividade complementar 4 da disciplina Doença das Aves, com o professor Felipe Brito. Nós vamos tratar hoje do tema Doenças Metabólicas e Não Infecciosas. Eu sou o Jonas Lopes e os meus colegas que me acompanham no grupo, Ana Clara, Brendani, Josefa Noelba, Liliane, Mariane e Vanessa. No nosso sumário, nós vamos falar da parte introdutiva, dos problemas metabólicos em si, do período pré- e pós-eclosão, e das 3 principais doenças que nós vamos falar hoje: síndrome assítica, síndrome da morte súbita, discondroplasia tibial. Introduzindo para vocês, nós temos um sério problema na indústria avícola a nível mundial que se refere aos transtornos metabólicos, os quais eles afetam negativamente as taxas de sobrevivência dos frangos, causando severos prejuízos à produção com grande repercussão econômica, o que não é diferente na avicultura brasileira também, né? Nós temos no Brasil um índice de 2 a 3% da perda dos animais relacionado a essas síndromes metabólicas. Estamos dentro da média mundial aí com esses problemas. O que é um problema metabólico, né? São condições onde os processos metabólicos do organismo estão funcionando de forma incorreta. Quais são as principais? A síndrome assística, a síndrome da morte súbita e a discondroplasia. Alguns fatores colaboram com esses eventos. Nós temos um elevado desenvolvimento muscular, um desenvolvimento restrito de órgãos críticos, alta eficiência alimentar e alta densidade de alojamento. O que acontece nesse desenvolvimento muscular com o desenvolvimento restrito de alguns órgãos? Hoje a gente tem animais que se desenvolvem muito rapidamente e o desenvolvimento muscular ele acontece em um ritmo muito mais acentuado e alguns órgãos não conseguem acompanhar. Nós temos principalmente pulmão e coração não conseguindo acompanhar esse desenvolvimento do animal, gerando um distúrbio metabólico aí. Hoje, o mercado buscando proteína de boa qualidade, buscando carne de boa qualidade, fez com que o melhoramento genético fizesse com que as aves tivessem um aumento da deposição de gordura, da deposição de proteína, e uma diminuição no índice de gordura. Essas alterações também ajudam no aparecimento desses distúrbios metabólicos, né? Nós temos um distúrbio acentuado em curto período de tempo. O mercado, ele busca animais, né, com menor consumo, maior peso, ou seja, melhores taxas de desenvolvimento, de ganho de peso, com espaço de tempo reduzido. Então, a gente busca muito a conversão alimentar num espaço de num espaço de tempo bem reduzido, e esses problemas vão só se intensificando, esses problemas metabólicos, devido a essa grande busca de conversão alimentar boa com um curto espaço de tempo. O sistema circulatório e locomotor são os principais acometidos. Nós temos um aumento do peso corporal e uma diminuição do desenvolvimento de alguns órgãos, como eu já citei, coração e pulmão principalmente. Lembrando que essa incidência de distúrbios metabólicos acontece normalmente em 70% nos machos, 30% em fêmea. Por que nos machos a incidência é maior? Devido a um animal que tem uma maior taxa de desenvolvimento, maior crescimento muscular, maior consumo de ração, então nós temos um índice maior de problemas metabólicos. No período pré- e pós-eclosão, nós temos fatores que afetam as aves quanto à susceptibilidade às enfermidades metabólicas. Nós temos, principalmente relacionado à questão genética, qual é a linhagem, o período gasto no evento de eclosão e a correta maturação de órgãos importantes nas primeiras 24 horas. Então, nesse período de eclosão, se o animal gastar muita energia, o animal diminuir a quantidade de oxigênio disponível para ele, porque ele teve um gasto muito grande para esse momento de eclosão, nós vamos ter uma predisposição na vida desse animal para esses problemas metabólicos, assim como essas primeiras 24 horas, que é muito importante para que o animal possa ter a maturação correta dos órgãos. Agora vamos falar especificamente para vocês da síndrome assística, também conhecida como síndrome da hipertensão pulmonar, ou de forma bem comum também as pessoas chamam de barriga d'água. Nós temos o extravasamento de líquido dos vasos sanguíneos.
esse extravasamento vai fazer com que a gente tenha um acúmulo na cavidade abdominal, devido a esse déficit da oxigenação tecidual. Nós temos uma hipóxia sistêmica e aumento do débito cardíaco. O material exsudato é rico em proteínas, esse material que fica na cavidade abdominal, é rico em proteínas e gorduras, e em contato com o oxigênio ele se torna gelatinoso. Isso é um achado comum nas necrópsias aí, em aves com esses problemas metabólicos, principalmente em a síndrome acítica, né? Nós vamos ter um aumento do hematócrito com a diminuição de líquido circulante. Como que isso vai acontecer? O aumento da taxa metabólica devido à diminuição de oxigênio no sangue. Se você tem uma diminuição de oxigênio no sangue, os rins aumentam a produção de eritropoetina. Essa eritropoetina causa um estímulo na medula óssea para aumento da produção de eritrócitos. Com o aumento da quantidade de hemácias, nós temos uma viscosidade aumentada também do sangue. E a pressão arterial pulmonar ela é aumentada, gera uma hipertrofia cardíaca do lado direito. Até porque a quantidade de sangue que volta pelas veias para o coração, ele não consegue trabalhar com essa grande quantidade de sangue que voltou, aumentando o problema do lado direito do coração, aumentando o problema, gerando hipertensão também pulmonar, aumentando a quantidade de líquido que vai ser extravasado. Isso vai chegar também até o fígado, nós vamos ver posteriormente, fazendo com que a quantidade de líquido seja aumentada ainda na cavidade abdominal. Nós temos concomitante, igual eu estava falando, no sistema porta-hepático, é verificado o aumento da pressão venosa com a estagnação sanguínea. A microcirculação hepática é lesada, o epitélio dos sinusoides hepáticos abre em frestas e há o extravasamento de plasma por espaço intersticial, que por gravidade se acumula na cavidade abdominal. Então, nós temos uma série de fatores que vão fazer com que esse sangue seja mais denso, menos fluido, nós vamos aumentar a quantidade de pressão ali no pulmão, a gente vai aumentar o extravasamento de líquido do sistema circulatório, e esse líquido todo vai ficar ali aderido na cavidade abdominal. Então, nós vamos ter esse quadro bem típico, bem característico. A gente vê os animais abatidos, com asas caídas, o animal vai diminuir o seu consumo de alimento, ele vai ficar bem letárgico com essa grande quantidade de líquido na cavidade abdominal. Como que a gente pode prevenir isso, né? Então, a gente vai pegar esses fatores que ocasionam, que faz com que essa doença ocorra e vamos tentar diminuir eles, através de quê? Nós vamos fazer uma adequação de densidade do alojamento, porque nós temos uma grande quantidade de aves em um curto espaço, nós vamos ter menor quantidade de oxigênio disponível, o animal vai ficar mais estressado, e isso vai fazer com que a gente aumente os quadros de distúrbios metabólicos, né, da síndrome acítica. O melhoramento genético ele é muito importante porque é um fator até genético, animais que já têm essa predisposição para um grande desenvolvimento muscular, sem ter um desenvolvimento de coração e pulmão adequado, condizente com o desenvolvimento muscular. Então, nós temos que trabalhar no melhoramento genético, animais mais suscetíveis a um crescimento mais equilibrado, vamos dizer assim, de todos os seus órgãos. No manejo, a gente tem que buscar um conforto térmico, porque no frio o animal vai aumentar a sua carga de alimento, vai aumentar a sua taxa metabólica, fazendo com que a gente tenha um aumento nesse índice de ascite também. Programas de luz podem ser introduzidos, onde o animal vai ficar em alguns momentos com luz apagada, para que o animal possa ficar sem se alimentar, não interferindo tanto no seu ganho de peso, mas para manter o animal com um controle maior do consumo de energia, né? Um melhor equilíbrio. Na nutrição, a gente pode trabalhar com restrição alimentar, né? Com ração de boa qualidade. Com relação à energia que eu coloquei aqui, é porque a gente tem rações hoje com alto índice de energia que vai aumentar essa taxa metabólica, aumentando
a síndrome assídica. Então, temos que trabalhar com rações com energia também equilibrada. O bem-estar animal, de forma geral, para que esse animal esteja tranquilo, mais equilibrado, para que não aconteça isso, e a qualidade do ar. É importantíssima a qualidade do ar, porque o ar vai disponibilizar oxigênio para o animal, e o oxigênio está estreitamente relacionado à síndrome assídica, né? Lembrando que em altas altitudes nós vamos ter um ar mais rarefeito, então nós devemos trabalhar de preferência em regiões com altitude menor, né? E a questão da poeira também nos galpões. Nós devemos ter muito cuidado, porque com muita poeira nós vamos diminuir a disponibilidade de oxigênio para os animais e aumentar ainda o quadro de síndrome assídica. Tá ok? Agora eu vou passar para minha colega Ana Clara, que ela vai dar continuidade aí para a gente. Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa apresentação, vou abordar para vocês sobre a síndrome da morte súbita, que pode ser denominada também de síndrome da morte aguda, ataque cardíaco ou edema pulmonar. Essa síndrome da morte súbita é considerada de ocorrência cosmopolita e acaba aí comprometendo o rendimento econômico de lotes de frangos que sejam bem manejados em diversas partes do mundo. Essa síndrome, ela faz com que haja interrupção da vida do animal sem alguma causa aparente e é responsável por cerca de 10 a 50% do total da mortalidade de frangos. Ela não tem uma relação direta, assim, com a idade desses animais, a idade que vai, de quais animais serão acometidos. Mas essa morte súbita, ela ocorre, principalmente, ela tem maior incidência em animais, né, frangos aí de corte, que estejam entre a segunda e a quarta semana de idade. Mas ela pode ser observada desde a primeira semana de idade também. E a etiologia, ela é desconhecida. Então, não tem, assim, um fator, né, específico que provoque essa síndrome da morte súbita. Mas ela não é infecciosa, não tem origem infecciosa, então não é provocada por vírus, bactérias ou fungos. Então, ela é uma falência, ela é caracterizada como uma falência circulatória. Então, é uma doença metabólica, né, provoca aí anormalidades metabólicas que vão levar a uma série de alterações no organismo do animal. Então, de forma geral, essa síndrome, ela não, né, quando os animais vêm a óbito e ali é feita a necrópsia, não são observadas lesões macroscópicas. Então, e a nível laboratorial, né, não são observadas lesões histológicas também, nem no pulmão, nem no coração, nada específico. A ave, então, ela apresenta aí aparência normal, com bom desenvolvimento para sua respectiva idade, então os animais vão estar normais, com o intestino com alimento recém-ingerido, e a vesícula biliar, ela pode estar aí pequena ou vazia, e os ventrículos contraídos e os átrios dilatados e cheios de sangue, repletos de sangue. O estresse calórico, ele é apontado como a causa da morte súbita, de acordo aí com os perfis bioquímicos realizados nesses animais. Nos perfis bioquímicos, geralmente é evidenciado que as aves, elas têm hiperproteinemia, que provavelmente ocorre aí devido ao edema agudo, então vai ter uma saída de líquido do espaço vascular e isso vai ocasionar uma hemoconcentração, e aí vai elevar as proteínas totais do plasma, né? Tem também aumento nos níveis de ácido úrico plasmático, fósforo e magnésio, além também de ureia e creatinina. Isso aí tudo está relacionado a uma falha renal, que está em concordância com a desidratação que esses animais vão ter, né?
E esses animais, como eles têm uma alta demanda energética, eles vão ter também uma dieta muito energética, né? Consequentemente, isso aí coopera para a morte súbita dessas aves. Esses animais, eles vão ter uma frequência cardíaca elevada, eles vão ter, né, não vai estar funcionando de forma adequada aí, coração, pulmão. Então, esses animais, eles passam, né, por alterações drásticas, alterações metabólicas drásticas, alterações fisiológicas graves aí também. Nosso amigo Jonas aí falou sobre a CIT, né? A CIT e a síndrome da morte súbita são doenças irreversíveis. Então, uma vez que o processo ele foi instaurado, não há uma forma de reversão, né? Não tem como impedir a evolução desses processos, mas alguns fatores podem ser, alguns métodos podem ser implementados aí para tentar reduzir a incidência, né? São eles melhoria aí no manejo, na qualidade do ar, redução de toxinas alimentares, e isso aí vai acabar prevenindo uma série de doenças, né, sejam elas respiratórias. E qual é a principal diferença entre a ascite e a morte súbita? É que a ascite, ela tem um desenvolvimento crônico, então é um processo que vai se instaurando ali de forma mais lenta. E na síndrome da morte súbita, a doença é aguda, então o animal vem a óbito aí de forma instantânea. Agora eu vou estar passando a palavra para a nossa colega Vanessa. A descondroplasia tibial consiste numa anomalia que é caracterizada pelo aparecimento de uma massa cartilagínea avascular opaca, e ela é não calcificada e se estende até a metáfise. Ela acomete de 2 a 20% das aves e provoca claudicações, desconforto e uma desuniformidade do lote. Essa é uma enfermidade que pode ocorrer espontaneamente, mas ela também pode ser induzida por alguns fatores que podem estar relacionados à nutrição ou podem ser micotoxinas, né? Mas do ponto de vista citológico, a descondroplasia reflete alterações na homeostase celular no decurso normal da ossificação endocondral. Ou seja, a cartilagem ela não calcifica e ela também não é substituída pelo osso endocondral, de uma maneira que os processos de proliferação dos condrócitos, que costuma ser normal, e de degradação da cartilagem, que é algo que não se verifica, eles não estão em equilíbrio, e isso vai resultar numa acumulação de matriz extracelular. Bem, acontece que, como resultado dos programas de seleção genética, observou-se uma taxa de crescimento triplicada, apresentando entre as aves um ganho, na verdade, em precocidade de abate, da ordem de 1 dia de abate a cada ano de seleção. E, de acordo com algumas pesquisas, o desenvolvimento ósseo, ele não acompanhou esses processos, o que fez com que aumentassem os problemas locomotores. A incidência de problemas locomotores, em especial a que estamos tratando agora, a descondroplasia tibial, em criações comerciais, especialmente estamos falando de frangos aqui, ela tem se elevado nas linhagens modernas, associada às mudanças que vêm ocorrendo na fisiologia do crescimento, e é uma maior incidência dessa condição que se encontra no tibiotarso. E isso pode ser justificado por uma também elevada atividade óssea e metabólica, ou seja, acontece um rápido crescimento que ocorre em torno da 3ª semana de idade. O crescimento longitudinal dos ossos longos,
ele é feito pela deposição contínua de osso, do tipo endocondral, numa zona denominada placa epifisária, ou placa de crescimento. Essa placa, ela se liga às regiões epifisária e metafisária do osso. A placa de crescimento epifisária, ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento dos ossos longos. O processo normal de ossificação endocondral, ele envolve uma sequência bem ordenada e equilibrada de fenômenos que vão desde a proliferação dos condrócitos, passando pela sua completa diferenciação até a sua morte por apoptose. Alterações que ocorrem nos fatores que contribuem para a manutenção dos processos homeostáticos no decurso da ossificação endocondral podem traduzir-se assim em anomalias, que podem ser mais ou menos graves no desenvolvimento do esqueleto e podem ser uma condrodistrofia, um raquitismo e até a discondroplasia. Como eu falei no início, a discondroplasia tibial, ela é uma anomalia e ela é caracterizada pelo aparecimento daquela massa cartilagínea, né? Como eu disse, ela é opaca, ela é avascular, ela também é não calcificada e aí ela vai se estendendo até a metáfise. Bem, ela costuma acometer de 2 a 20% das aves e ela provoca claudicações, né? Conforme eu disse. Essas lesões, elas podem ser transitórias, mas elas também podem apresentar consequências que venham a ser permanentes no desenvolvimento do esqueleto. Do ponto de vista citológico, a discondroplasia, ela apresenta aquelas alterações na homeostase celular. Então, os processos, eles vão ser alterados, né? Mas, hoje, a discondroplasia tibial, ela tem tido uma atenção maior de pesquisadores, né? Os eventos químicos e os eventos biológicos que estão envolvidos no processo dessa enfermidade, infelizmente, eles ainda não estão perfeitamente elucidados, né? Há alguns pesquisadores que tentam explicar esse mecanismo, né? Alguns autores admitem até que o estímulo mecânico, juntamente com o genótipo e alterações nos constituintes da dieta, eles podem interromper os eventos que estão envolvidos no processo de diferenciação dos condrócitos e desencadear o processo de formação da lesão. Outros autores, eles admitem ainda que a etapa final do processo de calcificação, ela não acontece devido ao fato de que os efetores de alguns genes relacionados com o mecanismo de calcificação do disco de crescimento de aves, eles podem apresentar algumas de suas propriedades alteradas e ou não serem expressos. Alguns estudos mostraram que o estresse celular também pode desencadear um processo de apoptose e que as células respondem ao estresse aumentando a expressão de chaperones moleculares, que são também conhecidos como proteínas de choque térmico, a fim de aumentar a habilidade da célula em suportar essas condições que são letais de estresse. E um outro aspecto interessante que merece ser destacado aqui é que a HSP70, né, que é aquela proteína de choque térmico, ela inibe a apoptose, prevenindo a liberação do citocromo C da mitocôndria e o processamento das procaspases 9 e 3, sugerindo que o aumento da expressão da HSP70, né, que é a proteína de choque térmico, ela é essencial para inibir o processo de apoptose induzido pelo estresse. Bem, aqui nós vamos ver alguns sinais clínicos, né, que estão envolvidos aí nesse processo que desencadeia a discondroplasia tibial.
Então, como sintomas, nós encontramos que pode acontecer fraqueza, né? Os animais terem fraqueza, dificuldade de movimentação, isso devido à dor que a doença provoca e consequência da existência de uma massa cartilaginosa que é não mineralizada e avascular. Então, ela pode preencher toda a zona metafisária. A dificuldade para se alimentar, que é observada nos casos mais graves da descondroplasia, pode estar relacionada com a atrofia, né? Como a gente pode ver aqui, atrofia e deformação dos membros pélvicos. A atrofia dos músculos esqueléticos, ela acaba resultando na perda de volume muscular e também na redução drástica da capacidade deles em gerar força motriz. Outros sinais clínicos da descondroplasia tibial podem ser também a ataxia, claudicações, né, ou caminhar com o auxílio das asas. Então, o animal ele encosta a asa no solo para ele se locomover. E quando a lesão é mais grave, com consequente fratura epifisial, os animais eles ficam parados nas extremidades do galpão ou eles podem ir para debaixo dos comedouros e ali eles morrem definhados por desidratação ou por asfixia. Mas de um modo geral, as lesões elas se desenvolvem bilateralmente e às vezes de forma unilateral, mais ali na região proximal do tibiotarso. Bem, é importante também falarmos de controle, né? Os componentes minerais nas dietas, tais como mistura mineral de bicarbonato, por exemplo, eles diminuem a ocorrência de anormalidades na cartilagem. E também a mistura mineral com uma alta concentração de cloreto, alguns estudos demonstrou que ela pode resultar em um aumento na incidência e na gravidade da anormalidade da cartilagem. Isso, então, implica que a nutrição dos animais, ela influencia diretamente o aparecimento da descondroplasia tibial. Dessa forma, a adição de 1,25H2D3 à dieta balanceada reduz a incidência de descondroplasia tibial durante o período em que as aves estão em crescimento, sugerindo que essa fórmula da vitamina D, ela é um hormônio essencial na homeostase do cálcio, e com isso ela pode controlar diretamente a absorção do cálcio dietético no intestino, a reabsorção óssea e também influenciar a reabsorção do cálcio nos túbulos proximais dos rins. Bem, sobre essa doença, o que nós tínhamos para trazer para vocês, espero que tenhamos contribuído para aí um desenvolvimento da aprendizagem do assunto.